Vamos ler um texto que está em Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, verso 8. Vamos ler do verso 8 até o verso 10. Que diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? O centro da nossa vida deve estar focado no que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Mas o que isso significa na sua vida? Mas o que isso significa na minha vida? Eu preciso realmente colocar fé. Eu preciso pegar a mensagem, eu preciso pegar o significado disso e colocar a minha fé no plano executado, naquilo que a palavra de Deus diz que aconteceu na cruz do Calvário comigo. Porque as pessoas sabem o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, mas elas têm dificuldade de entender o que aconteceu com elas na cruz do Calvário. Quando a minha fé está em sua obra consumada na cruz do Calvário, eu recebo o poder de entrar em um relacionamento com Deus. A fé na obra de Cristo me dá acesso a uma intimidade. Porque, de fato, Jesus não veio ao mundo para criar uma religião. Ele veio propor, instituir um relacionamento íntimo entre você e o Pai Celestial. Não uma religião. Religião sem Jesus é a pior coisa que alguém pode ter na vida. A religião sem Jesus é um buraco mais escuro que o próprio pecado. Afinal, o problema do pecado foi resolvido na cruz. O da religião, não. Não sei se você me entendeu, mas Jesus resolveu o problema do pecado, não do espírito de religiosidade. A religiosidade é um obstáculo para o relacionamento do homem com o relacionamento com Deus, porque a religiosidade toca no ego, mexe com a carne, mexe com a força do braço, a capacidade humana. É um buraco muito mais fundo e escuro do que o próprio pecado, a religião. Veja que Jesus amou, e por isso ele morreu pelo pecador. Jesus não veio ao mundo por causa do religioso. O pecado, ele pode até ser divertido por um tempo, mas a conta chega. Agora, a religião sem Jesus, ela não é divertida em tempo nenhum. O religioso, ele não vive nem nesse mundo e ainda compromete a vida na eternidade. São infinitas obrigações, rituais religiosos pesados, sem sentidos, que não leva absolutamente a lugar nenhum. Jesus veio propor um relacionamento e não uma religião. Jesus não morreu simplesmente para mim. Ele morreu como eu.
Isso significa que nós morremos com Cristo naquela cruz. Cristo não morreu apenas para me perdoar o pecado. Ele morreu como eu, para me livrar da prisão e da natureza do pecado. O ponto não era o pecado em si, mas a escravidão e a natureza pecaminosa. Ele se entrega na cruz para desfazer essas coisas. Veja que o foco da mensagem da igreja primitiva era a ressurreição de Jesus. Será que realmente nós estamos na centralidade da ressurreição de Jesus Cristo? Será que o poder da ressurreição realmente está tocando a minha vida? Será que eu estou vivendo os benefícios da ressurreição? Ou eu ainda estou em fases anteriores? Ou eu ainda estou naquela questão de vencer pecados? Ao invés de crer que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Volta a falar, Jesus não morreu simplesmente para te perdoar os pecados. Jesus não morreu simplesmente para te libertar do pecado. Jesus morreu para te encher da plenitude de Deus. Ele morreu para te encher do Espírito dele. O sangue dele te qualificou, o sangue dele te purificou. Você se tornou justiça de Deus em Cristo e qualificado através do sangue do Cordeiro para receber o Espírito Santo. Hoje você pode ter a plenitude de Deus em você, por causa da obra consumada na cruz do Calvário. Não era simplesmente o perdão. Não era simplesmente para liberdade. A questão não era e nunca foi simplesmente ir para o céu ou para o inferno. Jesus morreu para te dar a sua verdadeira natureza. Ele morreu para te dar o poder de ser feito filho de Deus. Ele morreu para te encher da plenitude de Deus. Porque o homem perdeu isso na queda. E sem isso não há intimidade, sem isso não há relacionamento. Deus te queria por inteiro. E na cruz, Ele executou o plano para te ter por inteiro. Caso você se entregue a esse relacionamento. O pecado era um obstáculo a ser removido, sim. A antiga natureza era um obstáculo a ser vencido. Mas o pecado nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi a nova criação. A nova criatura que você iria se tornar. Esse era o alvo. Te fazer nascer de novo. Pelo poder do sacrifício. Deus queria nos transformar por dentro. Nos dar uma nova natureza de justiça e de santidade. Um novo tipo de criação. Uma nova espécie de seres que iriam ser criados a partir de Cristo, que iriam ser gerados a partir de Jesus. Deus queria fazer de nós filhos e filhas. Porque até então, o relacionamento que as pessoas tinham com Deus não era de filho. Era um relacionamento de longe.
Era um relacionamento distante. Não tinha intimidade de pai e filho, de filho e pai. Era um relacionamento de medo, era um relacionamento de esforço, era um relacionamento que não era tão saudável. Mas Jesus nos deu acesso, nos deu uma nova natureza, nos revelou o Pai. A oração que ele ensinou diz: Pai nosso que estás no céu. Isso era um escândalo naquela época, alguém chamar Deus de Pai. Ele era Senhor, você era servo, distante, longe. Só que o apóstolo Paulo fala que o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. O filho mora para sempre na casa do Pai. E Jesus fez tudo isso por meio da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Mas a pergunta é: você serve ao Jesus que está vivo? Ou aquele que ainda está andando, carregando aquela cruz, passando pela via dolorosa? Você serve ao Jesus que está vivo ou aquele que ainda está grudado na cruz? Você serve ao Jesus que está vivo ou aquele que ainda está sepultado? A ressurreição precisa ser o centro da mensagem de fé, na verdade, a conclusão da obra de redenção. Não podemos parar no meio do caminho. Muitas pessoas não entendem todo o contexto e por isso elas param em um ponto do plano de redenção e ali elas ficam. O objetivo de Deus não era só te perdoar, para te qualificar para ir para o céu. Entenda, o perdão me coloca dentro do céu, mas a plenitude coloca o céu dentro de mim. Deus queria colocar o céu dentro de você. Ele queria colocar o Espírito dele, que é 3 vezes santo, dentro de você. E o plano executado foi a cruz, por intermédio de Jesus. O desígnio de Deus era tirar, em última instância, o obstáculo do pecado. Sim, Deus queria crucificar a natureza do pecado. Essa era a única forma dele poder impartir em você a sua justiça. Ele queria fazer de você justiça de Deus em Cristo. Ele queria te limpar, te purificar, te qualificar. Ele queria te dar integridade, autoridade, poder, vida abundante. Ele não só perdoou os seus pecados, Ele te fez inteiro na cruz do Calvário. Completo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Em Cristo você é completo. Em Cristo você é inteiro. Tem gente que acha que está faltando alguma coisa nele ainda. Como se tivesse algo para acontecer que Deus tivesse que fazer. Foi tudo feito na cruz do Calvário. Você só precisa crer para poder viver o melhor de Deus nesse tempo e nessa geração. Deus não apenas cobriu você com a justiça dele. Deus não está atrás de cobertas. Ele não quer encobrir nada. Deus não quer se esconder da justiça. Deus não se esconde da justiça. Deus queria pagar todo o preço exigido pela justiça, sem desconto nenhum. Deus queria fazer algo para mudar a natureza do homem, para devolver a verdadeira natureza dos seus filhos. A forma correta de pensar, a forma correta de viver, a forma correta de se relacionar com Ele.
Deus queria mudar o potencial da nossa realidade. Como filho do homem, Jesus viveu uma vida perfeita. Ele cumpriu a lei e os profetas e fez tudo isso nos representando. Essa era a antiga aliança. Ele cumpriu toda a aliança antiga. Essa era a aliança que Deus havia feito conosco, e Jesus a cumpriu. A Bíblia diz que a aliança, ela dura até a morte de uma das partes. Toda aliança dura até uma das partes morrerem. A única forma de mudar uma aliança é um dos lados partir para a eternidade. E eu e você era uma das partes dessa aliança. Toda a humanidade, sem exceção de ninguém, teria que morrer para que essa antiga aliança fosse finalizada. Só que Deus já havia prometido na época de Noé não mais destruir a humanidade. Ele havia dado a sua palavra. Então Deus só tinha uma opção de fazer uma nova aliança. E Deus, como uma das partes dessa aliança, Ele entendeu que Ele teria que morrer no seu lugar, no meu lugar. Então, como filho do homem, Ele cumpriu toda a antiga aliança. E como filho de Deus, Ele morreu para estabelecer uma nova aliança. Uma superior aliança, com superiores promessas. E essa seria uma aliança firmada entre Deus Pai e Jesus Cristo. Ei, você quer entender a firmeza e a segurança dessa nova aliança, que hoje tem como garantia para te abençoar? É uma aliança que é impossível de ser quebrada. É uma aliança impossível de ser falida, de não dar certo, porque de um lado tem Deus Pai, do outro lado tem o Filho Jesus Cristo. Essa aliança para te abençoar, que foi firmada na cruz do Calvário, é impossível de ser quebrada. As bênçãos, as promessas que estão sobre a sua vida, estão seguras por essa aliança, por esse pacto, firmado por Jesus e o Pai. Para você não ser abençoado, ou o Pai tem que falhar, ou Jesus tem que falhar. Há essa possibilidade? Não. A antiga aliança, um dos lados era fraco e vivia falhando. O homem vivia quebrando a aliança. O homem vivia falhando com a sua parte da aliança. Mas na nova aliança, Jesus, homem, representando a humanidade, faz um pacto eterno com Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, para nos abençoar para todo sempre. Esse é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição não é um evento passado para Jesus e um evento futuro para nós, como alguns pensam. A ressurreição não é algo que um dia nós vamos experimentar, onde teremos corpos transformados, onde seremos imortais. A verdade é que já somos participantes da ressurreição. A ressurreição não é um evento futuro. É uma realidade do agora. É uma realidade presente, totalmente atuante e disponível para a sua vida.
Mas o problema é que muitas pessoas têm um relacionamento, têm uma relação com o pecado no presente e mantêm uma relação com a ressurreição para o futuro. Aí dá tudo errado na vida, porque está invertido. A ressurreição é para agora, e o pecado já foi sepultado em Cristo Jesus naquela sepultura. O pecado é passado, a ressurreição é presente. Amém? As Escrituras não tratam a ressurreição como algo futuro. Romanos 6,11. Olha só o que diz. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Ei, tem gente que acha que o pecado está vivo. Só que o apóstolo Paulo está falando para você se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Entendeu que o pecado foi sepultado e a ressurreição já é uma realidade presente? Você está vivo para Deus através de Jesus Cristo. A ressurreição é para hoje, a ressurreição é para agora. Os benefícios da ressurreição são para esse instante que você está vivendo, é para esse tempo que você está se relacionando com Deus. Essa é a confissão da nossa fé. Ressuscitados em Cristo. Colossenses 2, verso 12. Olha o que diz. Colossenses 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. O batismo faz parte da nossa confissão de fé. Ele é parte da identificação da morte de Cristo com a nossa morte. A morte de Cristo é a nossa morte. O sepultamento de Cristo é o nosso sepultamento. Como a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Nós estávamos mortos nele e com ele. Jesus simplesmente não morreu por mim. Eu morri com ele. Jesus não morreu por você. Você morreu com ele na cruz do Calvário. Um morreu para todos. Por isso que todos morreram. A cruz de Jesus foi um assassinato em massa. Toda a humanidade que em algum tempo da história crer em Jesus, morreu com ele na cruz do Calvário há 2000 anos e recebeu o poder de receber uma nova natureza e de se tornar filho de Deus. Todo mundo que crer em Cristo, morreu em Cristo. Fala para a pessoa do seu lado aí, olha para ele, fala assim: você morreu em Cristo. Acabou. Aquela antiga pessoa está morta. Tudo se fez novo. Sabe, a gente entra no túmulo porque ele é muito importante. Quando alguém morre e seu corpo não é encontrado, fica dúvida. Você já viu quando tem um acidente e não encontra o corpo, os familiares ficam, será que está vivo? Os amigos ficam pensando, não encontrou o corpo, então ainda existe possibilidade de estar vivo.
Vê alguém andando pela rua, acha parecido. Eu acho que eu vi aquela pessoa. Simplesmente porque não viu a pessoa no túmulo. Quando alguém entra no túmulo, não tem mais volta. Uma vez que vai para o túmulo, fica no túmulo. Você foi para o túmulo com Cristo. Você foi sepultado com Cristo. Existe prova, o seu corpo estava lá, no corpo dele. Então pare de achar que a sua antiga natureza está viva. A sua nova natureza é de justiça e de santidade. É disso que o batismo trata, do seu ponto final, da sua morte. A morte da sua velha e antiga natureza pecaminosa. O seu velho homem morreu. E porque você morreu em Cristo, foi sepultado com Cristo, você está vivo para Deus. Se você não crer nessa verdade, a sua antiga natureza vai continuar se manifestando, porque afinal o diabo vai falar, está vendo, você ainda é isso, está vendo, você ainda é aquilo. Porque não viu o corpo sepultado. Que o Espírito Santo possa mostrar nessa noite para você, que naquele dia, quando Jesus foi colocado na sepultura, você foi sepultado com Ele. A sua antiga natureza estava naquela sepultura e ali ficou. Mas ao terceiro dia, quando Ele se levantou, ao terceiro dia, quando a pedra foi rolada, você que crê em Jesus, também se levantou com uma nova natureza, uma nova pessoa, que nasceu a partir de Cristo. Amém? Deus te fez vivo em Cristo, através da ressurreição. Efésios 2, verso 4. Efésios 2, verso 4 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nos colocou assentado em um lugar de autoridade. Onde Cristo está, é onde nós estamos. O que Cristo é aquilo que nós somos. Olha para Ele, e você vai ver você. Porque Ele foi o primeiro de uma série de seres que seriam criados com poder e autoridade, através do amor do Pai demonstrado na cruz do Calvário. O pecado é uma realidade passada e a ressurreição é uma realidade presente. Estamos vivos em Cristo Jesus. Espiritualmente vivos em Cristo Jesus. E essa vida que já é latente, que já está no nosso espírito, começa a transformar a nossa mente e começa a tocar o nosso corpo físico.
as curas que acontecem em cada culto, quando as ministrações acontecem, quando o pastor Paulo Mota ora por alguém, já é o Espírito que está vivo, a eternidade que já está no Espírito, tocando a forma de pensar da pessoa e alcançando o corpo dela, vencendo o câncer, vencendo a leucemia, vencendo diabetes, vencendo problemas cardíacos, depressão alta. É a eternidade tocando o corpo. Mas o plano de redenção, ele é completo. Toda vez que eu pecava, eu voltava para a cruz. E na cruz eu encontrava amor, graça, perdão. E isso é poderoso. Isso é identificar a minha vida com a vida dele. E a minha morte com a morte dele. Só que tem pessoas que ficam só de um lado da cruz. E do lado errado da cruz. Se identificam com Jesus que ainda está carregando aquela cruz na via dolorosa. Se identificam com Jesus humilhado, rejeitado, cuspido. Se identificam com aquele Jesus que ainda é acusado. Se identificam com o pecado. Elas se relacionam com Deus com base no pecado e no medo, e na culpa, e na punição. Deus quer que vivamos do lado da ressurreição da cruz. É desse lado que você precisa se relacionar com Deus. É desse lado que eu me relaciono com o Pai como filho. Todo plano de redenção é importante se você entender ele inteiro. Mas existe dois lados da cruz, antes e depois. E o plano de redenção engloba tudo. Do lado da ressurreição, eu tenho um Pai celestial. E se eu preciso de cura, eu não vou com Ele achando que eu vou ser punido ou que não mereço. Eu vou diante dele e falo: papai, existe algo que eu não consigo resolver, mas o teu filho na cruz do Calvário já pegou o preço da minha cura, e eu venho aqui te pedir, e tomar posse, e receber, e viver a minha cura. Eu não chego lá acanhado, é meu Pai. Eu não chego lá com medo, eu não estou diante de um malfeitor, diante de alguém ignorante. É meu Pai. É aquele que me amou com a própria vida. Aí eu vou me relacionar com Ele com medo, inseguro. Não, eu vou chegar nele: papai, eu preciso disso. Eu necessito disso. Entenda que o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Você não pode mudar o mundo que você está morto para ele. Mas a nova criatura que você se tornou tem capacidade de influenciar o mundo agora pelo qual você vai viver. A cruz crucificou a minha antiga conexão com o mundo. E a ressurreição estabeleceu uma nova conexão. Se eu estou crucificado para o mundo, eu estou correndo do mundo. Tem pessoas que têm medo do mundo. Tem pessoas que têm medo de se contaminar com o mundo. Entenda. Essa questão de se contaminar com o mundo é uma questão da antiga aliança, onde quem tocasse em um leproso pegava lepra. Na nova aliança, quem toca num leproso, o leproso é limpo. Na nova aliança, o mundo não me contamina. Eu limpo o mundo, porque eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu estou aqui para conservar, para dar sabor, para fazer sentido, para modificar.
Esse é o lado da ressurreição do plano de redenção. O problema, o mal, a doença, não vão resistir à minha nova natureza. Aquilo que eu carrego, aquilo que está em mim, do lado da ressurreição da cruz, há uma nova conexão. Deus restabeleceu a minha conexão com o mundo, só que agora me dando uma nova natureza. Não como um homem caído, mas uma nova criatura em Cristo. Deus nos deu o poder de transformar o mundo. Transformar através da renovação do nosso entendimento. Romanos 12, verso 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha morte em Cristo, eu estou não me conformando. A cruz me corta da conformidade. E por meio da ressurreição Ele modifica a natureza de quem eu sou. E isso me qualifica para ser sal. Isso me qualifica para ser luz. A minha natureza agora, depois do novo nascimento, é a mesma natureza de Cristo Jesus. Não é mais a respeito de conformidade, mas de transformação. Poder para transformar o mundo ao meu redor. Poder para transformar as pessoas que vão se aproximar de mim. Transformar pela natureza, a nova natureza divina que mora em mim por intermédio de Jesus. Jesus, quando estava subindo aos céus, Ele disse: não chorem porque eu estou indo. É melhor que eu vá. Se eu for, vocês não só me terão, terão também o que eu tenho. Quando eu for, vocês serão o que eu sou. Por isso que Ele disse: vocês vão fazer obras maiores. Porque eu continuo em vocês. Eu continuo vivendo em vocês. Porque eu vou dar a vocês o Espírito Santo. A identificação de que eu sou uma nova criatura em Cristo, é de onde vem o poder e a autoridade. A identificação na ressurreição é de onde vem o poder. Porque até Cristo só existia autoridade delegada. E essa era a autoridade que os discípulos tinham. Eles faziam milagres, mas era só autoridade delegada por Jesus. Só que Jesus não estava satisfeito com a autoridade delegada. E Ele fala: aguarde em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou batizá-los no Espírito Santo. Eu vou dar a vocês autoridade em vocês mesmos. Vocês terão poder em vocês mesmos. Vocês terão o meu poder por intermédio do meu Espírito em vós. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava substituindo a autoridade delegada pela autoridade de posição. Porque Ele disse: eu vou fazer vocês se assentarem comigo nas regiões celestiais. A autoridade hoje é de posição. Se você está em Cristo, você tem poder e autoridade.
mas só se assenta nas regiões celestiais aquele que crê que de fato morreu na cruz com Cristo, foi sepultado com Cristo e ao terceiro dia ressuscitou com Cristo. Essa pessoa que tem essa fé, ela tem autoridade para se assentar nas regiões celestiais, longe de todo inimigo, sobre cidades, sobre potestades, sobre doenças. A nossa posição em Cristo é de onde flui a nossa autoridade. Você precisa viver uma vida consciente da sua posição em Cristo. Você não foi delegado para ter poder. A sua posição em Cristo te dá poder. Quando Jesus foi levantado, eu me levantei com Ele. Quando Jesus foi levantado, vocês se levantaram com Ele. Estamos sobre todo poder. Estamos sobre todos os principados, potestades, doença, enfermidades. Onde nós estamos em Cristo, nós temos autoridade sobre todas as coisas na terra. E você está lá não por causa de algo que você fez. Você está lá por causa de algo que Ele fez. Cristo me deu autoridade para se assentar com Ele. A sua identificação com a ressurreição é de onde vêm as soluções. Palavras de conhecimento, palavras proféticas são manifestações dessa posição de autoridade. E nessa noite aqui tem anjos nesse lugar para cumprir a vontade de Deus na vida de cada pessoa que entendeu essa mensagem. Que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se identifique com a ressurreição de Cristo. Entenda que a sua autoridade é de posição. Ele não te delegou. Ele está em você, e você está nele. Você é um com Ele, Ele é um com você. Os demônios te olham e enxergam isso. O problema é que muitos cristãos não conseguem ver isso neles mesmos. E vivem uma vida à margem do que podem. E não conquistam o que devem conquistar. E não ocupam a terra que devem ocupar. Você só vai ter a mente de Cristo quando você entender a sua posição nele. E somente por meio da ressurreição. Deus te chamou aqui essa noite, porque é tempo de você se levantar no poder da ressurreição. Na sabedoria da ressurreição. Uma comunidade apostólica profética, que sabe qual é a sua identidade, que sabe qual é o seu propósito nesse tempo e nessa geração, e que não teme o mundo e nem tem medo de se contaminar, porque sabe que é resposta, porque sabe que é luz, porque sabe que é sal. Esse é você. Isso é o que Deus tem para você.